A Fernanda é uma pessoa apaixonada por doces, mas acima de tudo apaixonada por pessoas. Então acho que ao longo da minha trajetória eu escolhi uma carreira onde eu pudesse estar o tempo inteiro ligada a pessoas. Você fazer o recrutamento é muito complicado, né? Hoje a gente tem um processo seletivo lá no Daisho muito estruturado, né? Primeiro passa com a liderança do setor, depois passa com um psicólogo e depois o teste de parte da criativa humana, né? Que vai mapear todo o candidato, né? A pessoa já entrava, já pegava uma demanda e já assumia aquilo. Só que com o tempo, nesses 10 anos, a gente foi entendendo que foi necessário essa definição de cultura. Então aí nós fomos atrás para entender essa parte da cultura, definir qual era o nosso fit cultural. E depois do processo seletivo, também tem o onboarding da empresa, né? Então depois que a pessoa entra, porque tem empresas que não têm isso definido. Olá, estamos aqui com mais um episódio do Indaiá Business. Tudo bem, Paulinho? Tudo ótimo, Flavinha. Como é que tá essa vida na praia de empresária? Dias lá, dias aqui, mas é aqui que a gente faz tudo acontecer. Hoje eu quero dar as boas-vindas para Fernanda, que está aqui com a gente. Ela que tem uma experiência, né, formada em psicologia pela Mackenzie, em psico-oncologia também. Eu gostei muito disso. E também é sócia da FESA Group, com direção, né, para a parte de RH, que a gente também vai falar um pouquinho sobre isso. E proprietária da Gimes Doceria, que eu amo de paixão. Então, temos hoje um episódio muito saboroso, não é mesmo? Saboroso, interessante na questão de recursos humanos, né, Fê? Que é uma coisa que tanto nos preocupa e qual o caminho a tomar, como tomar. E então hoje o papo vai ser bem bacana. Vocês aí que nos acompanham, vai ser interessante esse papo com a Fer, que além de amiga, cliente também nossa há muitos anos. O Daisho fez esse final de ano com a Gimes. Toda a sobremesa do final de ano, do ano novo do Daisho, foi da Gimes, foi um sucesso só. Mas eu não como doce, acredite? Eu não acredito. Eu não confio em quem não gosta de doce, começando por aí. Como assim? Sério, não consigo comer doce, mas... Nem assim um amargo? Nada. Zero. Mais cítrico? Zero. Álcool eu gosto. O doce? Japonês, peixe, mas doce eu não consigo comer. Bom, ele não sabe o que ele está perdendo, né, Fê? Exato. Fê, muito obrigada por estar aqui. E, bom, acho que para a gente começar, queria ouvir um pouquinho da sua história. Né? Você estava me contando como você veio para aqui em Indaiatuba, mas saber quem é a Fernanda. Tá bem. Eu que agradeço o convite de vocês dois em estarem aqui. Então, muito obrigada, Paulinho, Flavinha. A Fernanda é uma pessoa apaixonada por doces, diferente do Paulo. Mas, acima de tudo, apaixonada por pessoas, né? Então, acho que ao longo da minha trajetória, eu escolhi uma carreira onde eu pudesse estar o tempo inteiro ligada a pessoas. E a Gimes apareceu há 1 ano e 4 meses na minha vida como uma oportunidade de juntar um prazer que eu tenho em fazer o doce, comer o doce, e o que o doce proporciona às pessoas também, né? Então, Sim. quando a gente busca um doce, na maioria das vezes a gente está buscando Um acolhimento. Sim. um afago, um afeto, alguma coisa. O doce não é essencial na nossa vida, né? Não é um alimento básico. Ele é um extra. Sim. E, então, poder juntar tudo isso é um grande prazer e um desafio. Imagino. E conta pra gente, Fer, como que tudo começou na sua vida? Vamos lá atrás, na Fernanda, gerente de RH, de recursos humanos de uma empresa, ou foi antes disso? Como é que foi que começou essa sua jornada no meio empresarial? Bom, ainda uma menina, né? Eu comecei a minha carreira... A minha ideia inicial, Paulinho, era ser médica. Então, comecei, minha decisão de vida desde criança era ser médica. O que você vai ser quando crescer? Sim. Médica. E aí, ao longo da minha adolescência, eu fui percebendo e comecei a ter um receio em... Será que eu vou conseguir ser médica e conseguir ter minha família, ter meus filhos? Como é que eu vou orquestrar tudo isso no dia a dia? E ali eu falei, bom, eu queria estar dentro do hospital,
Mas eu achei que ser médica ia ser uma responsabilidade muito grande num chamado de um paciente, não poder ter que escolher entre estar com o paciente ou estar com a minha família. E naquele momento eu achei que não era mais médica que eu queria ser. E aí fui para psicologia, onde eu entendi que eu poderia administrar melhor esse tempo, né? E equilibrar melhor essas duas jornadas, a profissional e a familiar. Então fui para psicologia. Da psicologia eu fui para psicologia hospitalar. Então, fiz minha especialização para psicologia do paciente oncológico, o que me deu um aprendizado e oportunidades riquíssimas na minha vida de troca, de aprendizado, de histórias construídas. E aí, depois disso, eu caí no RH. Do RH, nunca, em nenhum momento do meu período acadêmico, foi uma escolha. Acho que até é interessante, antes de você concluir, dentro da psicologia, né, existe... muitas pessoas pensam que a psicologia fica somente dentro da clínica, né? Hoje a psicologia, ela está dentro das empresas de alguma forma, principalmente no recursos humanos, quando a gente lida com pessoas. E aí, você caiu no RH. Caí no RH. Na verdade, fui convidada por uma amiga para participar de um processo seletivo. Fui e passei. E eu falei, e agora? Vou continuar com o sonho do hospital, da clínica, ou vou migrar? E eu falei, ainda era muito jovem, falei, vou dar oportunidade para conhecer, experimentar, né? E aí, fui para uma empresa, uma consultoria também, e ali eu fui descobrindo, né, uma série de vertentes do RH, de como é que a psicologia podia atuar dentro das empresas e aportar para o negócio, né? Porque não é só ter uma área de recursos humanos, é o quanto esse recursos humanos ele pode ser estratégico e aportar ao negócio. Sim, com certeza. Né? Então, as especificações ali do RH de folha, de admissão, demissão, né? Desenvolvimento, tá ok. Mas e quando a gente olha o negócio? Eu acho que o grande ponto, e o RH, ele tem que estar cada vez mais aliado ao negócio, para ele não só suportar, né, as admissões, a folha, tudo que é operacional e burocrático e necessário a uma empresa, mas o quanto ele tem esse impacto estratégico, o quanto ele aporta para o negócio e ele faz com que o negócio alcance seus objetivos e o crescimento. Com certeza. Sustentável. Né? E aí, você seguiu, né, nesse período com o RH e como iniciou a sua jornada com a FESA? Minha jornada na FESA começou em 2008. Fui contratada como... O mercado tem uma posição como se fosse uma recrutadora. Tá. Né? Lá, especificamente, se chama um researcher, né? Um pesquisador. E aí, comecei a trabalhar como pesquisador para alguns mercados específicos. Então, na época, era alimentos e bebidas, agronegócio, tabaco. E aí, buscando executivos para que o sócio mais sênior pudesse conhecer, validar e aí apresentar para o cliente. Comecei essa trajetória. Em determinado momento, em alguns meses, eu fui convidada pelo fundador da empresa em assumir como gerente de pesquisa uma startup que ele estava abrindo dentro do grupo e assumi essa posição. 3 meses depois, aquela ironia da vida, tudo muito rápido. 3 meses depois, a diretora de RH, ela pediu para sair, foi para outros desafios, e ele voltou a me chamar e falou, então, agora você não vai ficar só como gerente de pesquisa, você vai assumir todo o RH. E aí, aquele frio na barriga, né? Aquela menininha que fugia das aulas de psicologia organizacional estava assumindo uma cadeira de RH de uma empresa. E aí, pelo relacionamento que eu construí ao longo desse período, já inserida em RH, eu comecei a ligar para os profissionais de RH e a pedir, né, conselhos, orientações, como é que eles faziam, como é que eu podia fazer, meio que uma troca de informações mesmo. Decidi fazer uma especialização na Fundação Getúlio Vargas em gestão de pessoas, para entender mais como é que funcionava toda essa parte mais operacional, a parte mais técnica, né? E aí, minha carreira desenvolveu. Eu fiquei na FESA até 2012, quando eu saí, e aí eu fui para um laboratório farmacêutico.
assumi dentro da área de RH, ou não? Também sim. RH, tá. E aí, Paulinho, numa estrutura de recrutamento e seleção, né? A ideia era implementar dentro de um laboratório como é que funcionava o modelo de recrutamento e seleção de uma consultoria de Executive Search. Era uma empresa farmacêutica nacional, chama Axê Laboratórios, uma empresa grande, muito conhecida, bem conceituada aqui no Brasil. E aí, lá eu comecei como recrutamento e seleção, tive um projeto, um convite grande por parte do diretor de RH para assumir uma academia de inovação, implementar inovação em todas as áreas da companhia que não tinham o core de ser áreas de inovação. Então, era implementar a inovação na produção, implementar a inovação na área administrativa. O que seria O que seria essa inovação nesses setores, por exemplo? O que você implementou nesses setores quando a gente fala de inovação? Tá. Sendo responsável pela academia, eu não era responsável por implementar nada. A ideia era estimular para que os colaboradores pensassem fora da caixinha. Como é que eles poderiam? E a inovação, ela poderia ser tanto radical, quando ela começa do zero, quando é algo novo mesmo, né? Aquela lâmpada, aquele plim que dá e a pessoa desenvolve algo novo, como uma inovação incremental, onde é uma melhoria de um processo, uma mudança de uma forma de fazer algo e que isso diminui tempo, melhora a produtividade, a eficiência. Então, a gente abria isso para a companhia. Existia um período de inscrição das pessoas poderem inscrever as suas ideias. Depois tinha todo um pitch, onde elas apresentavam as ideias para um grupo de diretores, tinha a validação, depois toda a análise de viabilidade, tanto design do thinking processo, total no processo. Legal. Tanto do processo quanto da viabilidade financeira, até a gente implementar o projeto. Então, a gente teve projetos interessantíssimos. Redução de consumo de copinho descartável dentro da fábrica, diminuição da energia elétrica. Então, processos riquíssimos para a companhia, não só no aporte ao meio ambiente, como também financeiro, e que vinham dos colaboradores, que, na verdade, é quem está ali no dia a dia, é quem sente a dor. E essa adesão, ela né? era grande, os colaboradores realmente tinham interesse em participar. Sim. E havia um estímulo ali para eles. Sim, tinha uma premiação financeira. Legal. Né? Então, a gente conseguia movimentar um grande número de colaboradores ali. Às vezes eram projetos multidisciplinares, onde várias áreas se envolviam para entregar um projeto. Então, foi bem bacana. Que legal. E aí, depois, saindo, para finalizar essa parte, eu saí do Axê em 2019. E aí, recebi o convite de retornar à FESA. Então, voltei à FESA na cadeira de diretora da área de recursos humanos em julho de 2019. E estou até hoje então. lá. Que bacana. Multifunção, né? Multifunção. E aí, ainda antes da gente entrar no assunto da Gimes, nessa tua jornada toda, assim, o que você reconhece que foi o seu maior desafio? Porque, como você falou, você começou ainda muito cedo, muito nova, né? Foi atrás dessa qualificação, atrás de ajuda, mas qual era seu principal medo quando você assumiu um cargo de tanta relevância assim dentro da empresa? Tem aquela coisa, né, de você não acreditar na sua capacidade, ao mesmo tempo de você saber que você consegue. Quais foram os seus sentimentos, assim? Flavinha, acho que você já deu um spoiler do meu sentimento. Acho que toda vez que a gente se depara com algo novo, a maioria das pessoas, não todas, mas a grande maioria, tende a achar que não vai ser capaz. Né? Parece que ao invés da gente se impulsionar, a gente acaba se colocando para baixo. Então, acho que o principal desafio que eu enfrentei foi de entender que eu precisava adquirir um repertório maior, conhecer mais, ter mais técnica, mais informação, mais conhecimento e ir atrás disso. E o segundo pilar, que eu acho que é o decisivo nisso tudo, é acreditar que você é capaz. É acreditar que quando você tem boa intenção, o interesse genuíno em se especializar, em ir atrás e fazer aquilo acontecer, a gente consegue. Isso é verdade. Bacana. E eu tenho uma pergunta, né? Que acho que a maioria dos empresários ou
dos empreendedores têm. Você que participou toda essa parte de gestão de RH, de recrutamento, tudo. Como fazer para fazer um bom recrutamento para as pequenas, médias e grandes empresas? Qual o segredo nesse recrutamento? O segredo é ótimo, né? Vamos lá. Eu acho que, primeiro, principal, Paulinho, é saber o que você quer. O que a empresa precisa. Efetivamente, você ter um desenho ali do que você espera daquela pessoa que você está recrutando. Né? Ali já é uma primeira etapa fundamental, porque você consegue entender ali, você consegue discriminar o que é essencial, o que na entrevista você precisa validar que aquele profissional tenha, porque sem aquelas competências ou aquele conhecimento técnico, ele não está apto para seguir no teu processo seletivo. Então, ali já é um grande crivo para você incluir ou descartar, né, profissionais do teu processo seletivo. E o segundo momento é que você, na entrevista, busque entender com exemplos, com situações reais do dia a dia, aquilo que você está buscando e querendo entender daquele profissional. Então, se você quer entender se ele se relaciona bem em equipe, peça para ele exemplos de situações positivas e não positivas, para que você consiga entender como é que ele lida. Como é que é a forma dele de lidar com as situações e com as pessoas no dia a dia? Isso vai te dar um bom caminho para você fazer uma escolha mais acertada. Sim. E eu sempre digo que a entrevista e a decisão num processo de recrutamento e seleção, você tem 50%, que é a sua parte. A parte do outro... Só depende dele. Depende se o que ele está te falando na entrevista... É tudo aquilo mesmo. É 100% real. Aí vem o lado psicóloga, né? Que isso ajudou muito, né? Eu tenho certeza disso, entre né? linhas, né? Exatamente. Pô, uma psicóloga, ela tem todos os gatilhos, estudou para isso e com certeza vai ser muito mais assertiva do que uma pessoa normal que não foi estudada para isso, né, Fê? Vou dizer que sim e que não. Sim, eu acho que a gente acaba tendo, né? A gente percebe algumas situações, então, às vezes, a gente consegue perceber a forma como a pessoa está se colocando não é 100% clara, ou né, ela não passa essa tranquilidade ou essa certeza para a gente. Mas, por outro lado, também, a gente se depara com candidatos extremamente atores. E que aí depois no dia a dia você percebe que não era nada daquilo e tá tudo bem, errar e acertar faz parte. Não, e eu digo assim porque, né, a gente que é uma empresa pequena, como a maioria do Brasil, é muito complicado, né, Fernanda, você participar, não só participar, mas você fazer o recrutamento é muito complicado, né? Eu lembro que hoje a gente tem um processo seletivo lá no Daisho muito bacana, né? Estruturado, né? Primeiro passa com a liderança do setor, depois passa com um psicólogo e depois vai fazer ainda um teste de parte da criativa humana, né? Que vai mapear todo o candidato, né? Mas muitas vezes a gente não tem nem tempo disso. A gente está precisando, viu? Entra, não tem nem entrevista. É o seguinte, você está disposto a trabalhar? Venha. Quando você pode começar, né? Então, assim, é muito complicado esse recrutamento da forma... quando você tem, para grandes empresas, executivos, diretores, pô, legal. Mas agora, a base é extremamente complicada, né? E, Paulo, não sei se você há de concordar comigo, mas quando a gente acaba fazendo o processo seletivo rápido... Nunca dá certo. A chance de dar problema lá na frente é enorme. Então, às vezes, vale mais a pena a gente investir um pouquinho mais de tempo e fazer o processo com todas as etapas para ter a certeza do que, tá livre, vem... E aí, dali 2 semanas, já não deu certo. E aí, você desestimulou a equipe. Às vezes, estressou o ambiente. Por uma questão de querer agilidade e não ser tão efetivo. Não, e quando o psicólogo... Eu sou o cara que mais erra lá dentro da empresa, né? Porque eu aposto. Eu sou o cara que eu falo... Eu vou contratar essa pessoa. Aí o psicólogo, quando vai me dar o feedback, ele fala...
vai dar errado. Vai dar errado. E 80% dá errado. E você escuta ele ou não? Não. Não escuto. Muitas vezes eu não escuto. E 80% dá errado. Mas os 20% que dá certo, aí é muito bom que acontece, né? Então, assim, mas eu... Gente, não façam o que eu faço, tá? É feeling, mas o meu feeling, 80% tá errado e 20% tá certo. Então, vamos respeitar quem está no cargo para fazer essa função, né? Uma coisa que eu aprendi para essa questão do processo seletivo foi muito o fit cultural da empresa. Porque durante um período, a agência não tinha uma cultura bem estruturada. Então, o nosso processo seletivo era esse. Pô, saiu um designer, a gente tem que apagar incêndio, porque a gente tem demanda para entregar. Como a gente vai fazer? Então, a pessoa já entrava, já pegava uma demanda e já assumia aquilo. Só que, com o tempo, nesses 10 anos, a gente foi entendendo que foi necessário essa definição de cultura. Então, aí nós fomos atrás para entender essa parte da cultura, definir qual era o nosso fit cultural. E depois do processo seletivo, porque, ok, tem o processo seletivo, a gente tem lá um questionário, a gente tem alguns cases reais, a gente dá um desafio para a pessoa, né, poder fazer durante um período, até para a gente analisar essa questão de prazo, processo criativo. Antes, a gente não tinha inteligência artificial que acelerava um pouquinho mais esse processo. Mas aí também tem o onboarding da empresa, né? Então, depois que a pessoa entra, eu queria entender qual é o papel do RH depois do processo seletivo, né? Não só nessa parte de admissão, mas todo o treinamento, como é importante, porque tem empresas que não têm isso definido. Nós mesmos, como agência, a gente demorou um bom tempo para definir um onboard para cada etapa, para entender. Foi com muita bateção de cabeça ali, falar, puta, eu tô treinando de novo, falando a mesma coisa, tá? Mas isso está registrado onde? Sim. Se ele tiver dúvida, aonde ele vai conferir? Como que... Me explica um pouquinho sobre isso. Você trouxe um ponto super importante, Flávia, que é a questão da cultura, né? Às vezes a gente contrata profissionais de mercado que não estão aderentes à cultura da empresa e a gente fica, é o que eu brinco, a gente fica tentando enfiar um círculo dentro de um quadrado ou um quadrado dentro de um círculo e a gente não consegue. Não é benéfico nem para a companhia e nem benéfico pro profissional, né? Existe uma dor ali, um sofrimento, não é positivo. A cultura, ela é o que é o dia a dia, né? É o que a gente sente no dia a dia, é o que a gente vivencia, é o que a gente experiencia no dia a dia. Então, não adianta ter a cultura bonita no papel, na parede, e o dia a dia não refletir o que a empresa desenhou ali como seus valores, como a cultura esperada. Então, aqui a gente já tem uma situação, né? A cultura que está escrita, ela tem que ser praticada, ela tem que ser vivenciada. E o onboarding, ele é um processo extremamente importante dentro do processo de recrutamento, né? Você começa no recrutamento e o onboard ele é a finalização de tudo isso. Um onboard mal feito, mal estruturado, na maioria das vezes você acaba perdendo o profissional que no recrutamento estava tudo certo, no processo de seleção estava tudo ok. Né? Ele não consegue se adequar, ele não consegue fazer parte do time, ele não consegue entender quais são as políticas e as regras da empresa, e aí isso se perde, gera frustração, incômodo, e a pessoa acaba pedindo para sair. Então, o processo de onboarding é super importante você entender desde o que é essencial dele conhecer num primeiro momento, né? Não só apresentar todo esse material, né, essas informações, mas dizer a ele aonde ele vai encontrar, caso ele tenha dúvida, ou com quem ele fala em determinada situação, caso ele tenha dúvida. É super importante fazer as apresentações necessárias das áreas de interface, das pessoas, das pessoas chaves que tem dentro da empresa. Então, se você tiver qualquer questão relacionada à logística, é com essa pessoa que você vai trocar. Se você tiver qualquer coisa em relação à segurança, é com essa pessoa, com tecnologia, porque a pessoa já se sente um pouco mais ambientalizada, né? E até amparada, né? Sem dúvida. Algumas empresas têm introduzido um conceito de buddy, que, na verdade, o conceito de amigo. Então, é plugar uma pessoa mais antiga de casa, muitas vezes um guardião da cultura, que conhece muito da cultura, muito dos processos da empresa, e plugar junto a esse novo profissional
para que ele tenha ali uma salvação. Então, se eu tiver qualquer Sim. dúvida, é com essa pessoa que eu vou tirar dúvida, que eu Legal. vou perguntar, trocar, para ficar um pouco mais seguro. E óbvio que esse buddy, essa pessoa designada, ela também vai levando conhecimento e compartilhando toda a história que ela tem junto com esse novato. E essa pessoa, normalmente, ela tem alguma... Ela tem as características... Ela tem alguma bonificação, alguma coisa para ter esse... Essa pessoa, ela é de algum setor específico ou ela está lá, por exemplo, eu hoje na empresa, como a gente tem mais de 70 colaboradores, a gente consegue ter um anfitrião, que a gente chama, né? Legal. Então a gente tem um anfitrião. Legal. Então chegou, foi recrutado, foi contratado. Na contratação, a gente passa para o anfitrião apresentar a cultura, apresentar a empresa, andar na empresa e, vamos dizer assim, ambientar ele no setor que ele vai estar trabalhando, né? Legal. E esse anfitrião, ele é do setor onde a pessoa vai atuar ou é de uma outra área, até para que tenha essa troca entre áreas? Então, ele é do setor de atendimento, né? Mas hoje, cada dia que passa, essa pessoa está ficando cada vez mais integrada a ser um anfitrião. Tá. O mercado depende, né? Não necessariamente tem uma regra para isso, mas pode ser, como o Paulinho disse, um anfitrião dentro da própria área da onde essa pessoa vai atuar. Então, para facilitar ali os processos da área, às vezes entende-se que é interessante ter a troca com outras áreas, né? Que tenha essa integração, essa colaboração maior. Então, você convida uma outra pessoa, mas normalmente é um colaborador da empresa. Tá. Né? É um colaborador que tenha mais facilidade de comunicação ou que conheça melhores os processos Tenha daquele... tempo de empresa tempo também, de né? empresa, que efetivamente viva a cultura. Legal. Exato, Aulas. Legal. Não, isso aí é um papo Gostei. para dias, né? Você tem alguma pergunta? Eu tenho. Pode Posso? mandar bala, pode ir. Fer, futuro do RH, futuro do recrutamento, toda essa mistura de gerações, o que vai acontecer para os próximos anos? Conta pra gente aí. Ih, agora você me deu uma bola de cristal aqui. Não, você com certeza você já está nesse contexto, você sabe a realidade e o futuro também, né? Vamos lá, o que a gente tem, né? Eu acho que a gente tem uma área de tecnologia, a tecnologia vindo muito forte, né? Então, a inteligência artificial, mas eu acredito que em recrutamento e seleção, Ainda pessoas, né? o olho no olho, o momento de troca ali, ela é insubstituível, né? Você consegue dar celeridade ao processo com testes digitais, você acelera mesmo algumas etapas do processo. Você manda o case, a pessoa faz de casa, te manda por um link, você analisa, ele grava a explicação do case dele. Tem inúmeras ferramentas já no mercado e, com certeza, tendem a vir muitas outras por aí. Mas o olho no olho ali, aquela percepção humana, ela nunca vai deixar de ser um fator importantíssimo dentro desse processo, né? Quando a gente fala de futuro, eu acho que a gente tem muita coisa acontecendo e que tem um impacto importante na gestão das pessoas, na escala de trabalho. Então, tivemos reforma trabalhista, temos agora, né, em pauta o modelo de escala 5x2, 6x1, vai acabar, não vai acabar? Qual é o impacto disso para as empresas, né? Porque existe um impacto grande, né? Tem algo que é positivo ao colaborador, mas tem um impacto grande para as empresas, né? Sim. Como é que você organiza... como você absorve e como você repassa isso para o seu... Para o teu time. Para o teu time e até mesmo para o teu consumidor, né? Final. Porque vai ficar mais caro tudo, Exato, né? você vai ter que ter colaboradores a mais para cumprir aquela jornada. E aí tem um impacto na produtividade, uma série de impactos, né? Então, acho que a gente vem com... são decisões que vão impactar demais os negócios,
E que, por enquanto, a gente ainda está naquela situação nebulosa, sem saber o que vai acontecer. Só estudando as possibilidades, né? Exato. E essas gerações? Eu mesmo ontem comecei a ler, né, uma situação, né? Não sei do que se trata, mas eu salvei a matéria, depois eu vou até poder dizer um pouco mais com propriedade. Dizendo que essa última geração é a primeira geração que vem mais burra do que a anterior. E eu não li, eu não sei ainda. Eu salvei a matéria, eu salvei a matéria e quero ler. Que as pessoas hoje estão cada vez mais com... Eu vejo, às vezes, por situações que a gente passa, hoje a comunicação, a gente tem um número muito grande, né, dessa geração. Então, nosso time mesmo, a gente tem ali dos 19 até uns 35 anos, assim. E a nossa dificuldade, muitas vezes, acaba sendo com a geração, porque a gente vê uma geração que não aceita crítica, uma geração que, às vezes, quando a gente está tentando trazer um conhecimento mesmo, vê isso de uma forma, tipo, pô, além do trabalho que eu tenho para fazer, eu ainda tenho que tirar um tempo para estudar? Sim, você tem que tirar um tempo para estudar. E daí, quando eu pergunto, tipo, esse buddy, ele é escolhido, ou ele tem uma bonificação, porque qualquer coisa a mais que você dê para eles, que não tá ali no job description dele, o que ele faz, ele não executa. Então, eu confesso que eu me preocupo um pouco, né? Como tá sendo essa geração a partir de agora. Eu acho que a gente tem acho que a Flávia trouxe, né, essa questão do... É uma geração que efetivamente não gosta de receber feedback, não gosta de receber orientação. Muitas vezes você orienta porque você sabe qual é o resultado final se continuar naquele caminho, mas eles não querem saber e eles continuam pisando no acelerador e fazendo do jeito deles, criando um desconforto para as outras gerações. Né? Então, a sensação que eu tenho é que a todo momento a gente fica pisando em ovos. Né? Você falou tudo. A gente pode falar isso, porque agora tudo que a gente fala também parece que se vira contra quem falou. Né? Então, tem as diversas interpretações daquilo que foi dito e tudo vira uma moeda de discussão e de criar situações que não são favoráveis. Eu sempre brinco, e isso para todos os lugares onde eu passei, e hoje na doceria, na Guimes, minha empresa própria. A gente passa a maior parte do nosso tempo dentro do ambiente de trabalho. Se esse ambiente de trabalho não for um ambiente acolhedor, não for um ambiente saudável, um ambiente onde a gente tenha colaboração, onde a gente tenha o interesse genuíno mesmo ali das pessoas em estarem em prol daquilo, né? Daquele crescimento da empresa, da melhor eficiência da produção, fica difícil. Você sai da sua casa, deixa seus familiares, não está ali num momento de distração com seus amigos, está ali num momento de trabalho, que já tem uma responsabilidade grande. E quando você não tem tudo isso, é muito difícil, né? Você sair de casa, deixar filho, deixar esposa, marido em casa para enfrentar um ambiente hostil, um ambiente ruim, um clima pesado. Então, eu priorizo muito esse ambiente. E muitas vezes eu falo com eles que essa geração nova, tudo vira uma explosão. Tudo é motivo para uma encrenca, tudo é motivo para uma discussão. Então, uma coisa que eu aprendi recentemente eu não entro na pilha da resposta. Então, muitas vezes eu deixo vir a pergunta, digo que eu vou pensar a respeito e volto num outro momento para tratar sobre aquela situação. Não é imediatista, né? Porque aí, Flávia, é o que eu queria trazer. Eu acho que a gente... E aqui eu não estou falando só dos colaboradores, mas estou falando do ser humano em geral, né? E aí dos consumidores, dos parceiros, dos fornecedores, de todos os stakeholders, né? Que a gente, enquanto empresa, se relaciona. A tecnologia, ela veio de uma forma que ela facilitou demais a nossa vida. Então, hoje, a gente pega um celular, em 1 minuto a gente manda um WhatsApp, a gente conversa com uma pessoa que está na China, né? Que está do outro lado do mundo, e a gente conversa com essa pessoa e tem uma resposta em tempo imediato ali, automático. O grande problema é que as pessoas acham que tudo na vida passou a ser imediato.
Então, as pessoas não têm paciência para esperar uma resposta. Então, muitas vezes chega uma mensagem de WhatsApp, a pessoa quer a resposta naquele segundo que a mensagem foi enviada. E não interessa o que você esteja fazendo. Mas nem sempre você vai estar sentada na frente do computador esperando aquela mensagem chegar. Exato. Né? Existem N, quando a gente faz um delivery de um produto, né? Existem N fatores que podem ter alguma intercorrência para a entrega de um delivery. Com certeza. Chuva. E aí, na chuva, eu, pelo menos, oriento a equipe de motoboy que eles não corram. Que eles não vão no tempo que está no papel do pedido. Que eles vão no tempo que dê segurança a eles. Todos eles têm vida, têm família, Claro. né? Não tem como se arriscarem. Então, às vezes o cliente não está pronto ali com o guarda-chuva na mão para quando a entrega chegar a sair para buscar a entrega. Então, isso também já causa um atraso maior. Vai buscar o guarda-chuva ou espera a chuva diminuir para poder ir até o portão buscar a entrega. E todos esses fatores vão atrasando. É Sim. natural. E aí eu sinto que as pessoas elas não têm mais paciência, elas não têm mais tolerância para esperar. Então, assim, eu fiz o pedido, eu quero esse pedido agora na minha casa. E custe o que custar. Então, acho que a gente... E não quer pagar por isso muiessa vezes, né? Isso é muito importante, né? Então, eu quero agora, mas não estou disposto a pagar por isso. E aí o que eu sinto é esse imediatismo que a gente está vivendo, ele é muito mais intenso nas gerações novas. Né? Eu lembro, e eu falo isso para minha filha, eu tenho uma filha de 8 anos, e muitas vezes a Helena está assistindo um desenho, um filme, ela passa as cenas que ela não quer ver. Ai, mamãe, eu não gosto dessa cena da festa, eu quero ver a outra cena. Aí eu falei para ela outro dia, filha, sabe como é que era quando a mamãe era criança? A mamãe sentava às 8 horas da manhã para ver a nave da Xuxa chegar, e aí tinha um horário do desenho que a mamãe gostava. Eu gostava muito de ver os Flintstones. Então, tinha um horário dos Flintstones. Eu tinha que assistir comercial, eu tinha que assistir o desenho do He-Man, que não era o que eu queria, mas era o que passava Esperando antes. pelo... Esperando. Então, a gente aprendeu a esperar. Hoje em dia, essa geração, ela não precisa esperar. Não. Então, ela não sabe o que é esperar. Exatamente. Né? Eles não precisam. Não gostei dessa cena do filme, eu passo. Eu quero ver de novo, eu volto. E com a gente não era assim. Então, eu acho que o que é muito legal da tecnologia, também eu acho que está trazendo uma série de coisas negativas. E com isso vem ansiedade, vem dificuldade de entender e lidar com a frustração, vem uma série de outras coisas e que a gente sabe que causam um sofrimento enorme. Sim. Ou seja, resumindo para você, empreendedor, empresário, tempos difíceis virão. Corra para as colinas. Mas faz parte da vida do isso. empreendedor. Sim. A vida do empreendedor é sempre estar sendo testado a todo momento. E é isso que acaba tendo graça, né? Paulinho, daqui a pouco a gente vai superar tudo isso e vem novos desafios, É exato. isso. E a gente vai estar É fazendo a mesma pergunta do momento atual. Passamos por passando isso. por Agora isso. temos Exato. outra barreira. É isso assim. aí. Falando em passamos por isso, né? Você estava me contando que você veio para Indaiatuba logo depois da pandemia. E foi aí que começou essa trajetória aqui na cidade. E há mais ou menos 1 ano e meio que você assumiu a Gimes, né? Que agora é sua loja. Para quem não conhece, por favor, experimentem essas delícias. E já vou fazer um merchan aqui, tá? Porque a Páscoa tá chegando. Então, se você ainda não fez as suas encomendas, aproveita. Mas conta um pouquinho pra gente da Gimes. Como surgiu a Gimes na sua vida? A Gimes surgiu na minha vida. Não fui eu que fui buscar a Gimes. Quem buscou a Gimes foi meu marido. Ele estava olhando e estudando um pouco a cidade, algumas oportunidades de investimento, de como a gente podia, né, a gente ter uma segunda receita em casa, visto que nós dois trabalhamos, então ter uma outra fonte de renda em casa, algo que também pudesse potencializar e ajudar no crescimento da cidade. Então, como é que a gente podia aportar nesse sentido? Então, ele começou a olhar mercado, a gente sentou e viu que efetivamente era algo em relação à alimentação. Sim. Que nós queríamos, né?
cogitamos papelaria, cogitamos uma série de outras frentes. E aí, não, vamos para o ramo de alimentação. Eu sempre gostei muito de cozinhar. Eu brinco que a minha avó lá, quando pequenininha, me ensinou a fazer brigadeiro, me deixava fazer bolo na casa dela e sujar a cozinha inteira de farinha. Então, esse gosto pela cozinha, por preparar o alimento, eu tenho desde pequenininha. E aí, o Maurício, olhando o mercado, encontrou a oportunidade da Gimes. A Gimes é uma doceria que já tem 8 anos de história aqui na cidade. E a antiga proprietária estava querendo passar. E ela queria passar o ponto. Ela estava cansada dessa rotina de um comércio que abre de segunda a segunda. E aí era a oportunidade. E aí o Maurício falou, ó, vamos conhecer, tal. Entrei um pouquinho na operação, entendi como é que funcionava. Nunca tinha tido comércio na vida. Minha família não é família de comerciantes. Então, era tudo muito novo, né? Sim. Então, fiquei ali com ela, acho que uns 2 meses, para entender como é que era esse desafio. E, efetivamente, em dezembro de 2024, nós assumimos a operação. E aí começa todo um processo, né? É bonito quando você está ali de personagem, de ouvinte, Exato. de coadjuvante Sim. ali na estrutura. É muito diferente de quando realmente... Se você tem que assumir ali, né? Exato. Mas é um desafio, eu acho que é um desafio diário e, ao mesmo tempo, é uma gratificação diária. Né? Então, quando eu digo que o doce ele não é um alimento básico, quando as pessoas vão ali buscar, muitas vezes eu faço questão de estar no balcão, porque eu acho que a gente tem trocas riquíssimas, de muito carinho, de muita troca sincera ali mesmo. Então, já tive situações de pessoas que tinham acabado de perder um familiar e foram lá para comprar um docinho e aproveitaram e fizeram uma terapia de 1 hora ali no balcão. Já tive E mal histórias... sabem que estavam com uma psicóloga. Né? Então, já tive situações de comemoração, né, de uma gestação que não acontecia e aconteceu, e eles foram lá para comprar um doce para comemorar aquele momento. Então, eu falo que é o desafio diário, mas também a gratificação diária. Doces para 200 pessoas na virada do ano para o Daisho, que foi muito, muito, Que muito legal. elogiado pelas pessoas. E até a Fer me pediu o feedback, mas assim, foram muitos elogios, mas eu não como doce. Né? Até no desenvolvimento de cardápio ela me perguntava, mas como você não conhece isso? Eu falei, eu não tenho noção do que você está falando. Isso é desde sempre? Desde sempre. Meu Não, Deus. não sei por quê. Gostaria muito de gostar de doce, mas eu acho que foi falta de hábito mesmo, né? Num determinado momento da vida que me passou. Né? Doce pra mim é acolhimento. Acho que é o momento É o que quentinho do coração. Aquele momento que eu falo, nossa, eu preciso. E até uma curiosidade, né? Quando eu até falei pra Fernanda, né? Eu falei, Fê, quase que eu comprei a Gimes, né? Sério? Mas não era pra ter a doceria. Era pra fazer o delivery ali. Porque quando... Era o espaço. Era o Algo espaço. pronto. Eu precisava do espaço para fazer o delivery, que hoje está ali ao lado da Kennedy, né? Também. Então, quando eu tracei uma área que seria o meio da cidade para uma distribuição logística melhor, ali quase deu negócio ali, quase deu. E aí... Ainda bem que não Que deu. E aí não teria Ainda bem Gimes que- mais, aí seria o Tá vendo? Daisho Delivery ali. Não. E olha que bom, tem a Gimes e tem o E Daisho tem o Delivery. Daisho Delivery, exatamente. E como tá sendo para você essa experiência, né? Porque o comércio, ele é diferente do corporativo, assim. Como foram os primeiros impactos, assim, a primeira experiência? Tipo, as dificuldades, ou o que você leva como lição até agora? Paciência e resiliência. Eu acho que são as 2 palavras. Ela olha pra mim assim, fixo, né? Tipo, Você sabe do que eu tô falando. Isso, né? É isso, né? Eu acho que as 2 palavrinhas que definem esse momento é essa. É a paciência e a resiliência. Então, você estrutura toda a equipe, tá tudo bonitinho, tudo redondinho. Aí você pode tirar um pouquinho mais o teu pé, pode ter um final de semana mais tranquilo. E aí, bum!
Desmorona tudo. Desmorona tudo, e aí a equipe se desfaz, e aí começa todo o processo de novo, e aí monta a equipe, aí não deu certo, aí desmonta, aí monta de outra forma, aí tenta fazer um modelo de escala diferente, modelo de horário, e aí é o erro e acerto o tempo inteiro, né? Então, por isso que eu digo que a paciência e a resiliência, eu acho que nesse 1 ano e 4 meses que eu tô à frente da Gimes é o que está permeando minha vida diariamente. E vai equilibrando. E como você se divide? Uma Mulher Maravilha aqui, né? Exato. Mãe, esposa, Então. é diretora de RH e empresária de doceria do ramo de alimentação. A gente faz acontecer. Eu acho que eu tenho uma rede de apoio excepcional na minha vida. Então, um marido que me suporta muito em casa com a minha filha. Mãe que me salva tanto em casa quanto na loja também. Então, a rede de apoio. A compreensão das pessoas. Então, eu divido. Hoje, eu fico meio período na FESA. Então, toda a minha parte da manhã é na FESA. Então, eu não trato de assunto de Gimes de manhã. Entra o WhatsApp, nem abro mensagem. Porque aquele momento, eu acho que dividir esses momentos foi essencial para que desse certo. Né? Então, o período da manhã é o período onde eu estou 100% FESA. Na hora do almoço, eu paro. E aí, faço essa transição. E aí, assumo a Gimes depois da 1 da tarde. E aí, vai até 10, 10 e meia da noite. E aí, aos finais de semana que eu não tenho FESA, aí eu tenho uma dedicação maior. E aí, você vai encontrando espaço. Onde é que você coloca a reunião da escola da filha, onde você coloca fazer a lição de casa, olhar se a mochila está com tudo que tem que estar. Então, vai adaptando, girando um pratinho aqui. Às vezes, cai. Não tem como, você é um ser humano. Eu acho que uma coisa que eu aprendi também é que faz parte da nossa vida os pratinhos caírem. E a gente precisa... Eu acho que o diferencial é a gente minimamente saber quais pratinhos que podem cair. Então, é fazer as escolhas. Eu brinco que eu faço as escolhas das minhas batalhas diariamente. Então, quais vão ser aquelas que efetivamente eu não posso dormir sem ter entregue, quais aquelas que eu posso deixar para amanhã, quais que eu posso deixar para a semana seguinte, porque acabei de dizer que a gente está num mundo imediatista e muitas vezes eu também sou imediatista e eu quero tudo pronto e tudo feito. Então, eu acho que cabe algumas análises e esse daqui tudo bem, deixar de lado, vamos focar nesse e escolher as prioridades e as batalhas do dia a dia. Muito bom, Fê. Muito bom. E aí, projetos futuros para Gimes? Ai, Paulinho, eu sempre converso disso com o Maurício, meu esposo. O que a gente pensa, né, enquanto sociedade, minha com eu e ele, como é que a gente pensa, né, o futuro da Gimes? A gente não quer que a Gimes seja uma doceria da cidade de Indaiatuba, né? Nosso propósito não é ter 1, 2, 3, 4 unidades. Nosso propósito é maior. Nosso propósito é que a gente seja uma fábrica de doce mesmo. Mas uma fábrica de doce continue com aquela coisa personalizada, aquela coisa humanizada, que a gente consiga ter a escalabilidade que a gente quer, mas ainda mantendo a nossa essência, mantendo a nossa raiz. Legal. Tem possível expansão aí, né? Sim, sim. Eu falo que com essa dificuldade de mão de obra, eu falo assim, o futuro vai ser, eu vou mandar um kit sushi pro cara, o cara vai fazer dentro da casa dele, vai entregar e eu vou vender. É o que vai acontecer. Né? Eu falo, olha, aqui está o seu kit, você vai fazer esse sushi, você vai fazer rossomaki. Todos os dias você vai me entregar tal hora. Eu vou te entregar o insumo, vou te entregar tudo e você me entrega na hora X, porque aí eu preciso começar a revenda disso daí. Paulinho, eu tive uma ideia aqui agora. Inovação aqui incremental. Por que não faça você mesmo o seu sushi? Nossa. Você começar a ensinar os teus clientes a fazerem seu sushi. Tem uma boa parte que não vai querer, mas tem, acho que, uma boa parte que vai gostar de fazer seu próprio sushi. Você sabe por que o restaurante japonês, ele não... Não é que ele não dá errado. É muito complicado você fazer em casa. Então, com certeza, imagina. Eu já tentei. Com certeza, uma vez que você tentar, você vai dar valor a quem tem restaurante
e nunca mais vai querer fazer. Você vai querer fazer churrasco, você vai querer fazer Posso brigadeiro. Contar, eu nunca consegui fazer o rolinho do sushi ficar certinho. A minha alga sempre vai por dentro. Eu falo, gente, mas como eu giro certinho na esteira? Eu monto certinho. Não vai. Não vai. A alga vai por dentro e aí fica parece um rocambole. Com a cozinha oriental. Por isso que eu também, digo, não. deixa a gente faz. Tá A gente vendo? faz pra Já você. deixou, Não, a fica inovação já tranquila. acabou. Fica tranquila. E o espaço da loja da Gimes também é um espaço muito legal, né? Tipo, a parte interna lá, assim. Eu vejo, acho que um dos últimos dias que nós fomos lá, a gente estava vendo a parte de cima, até mesmo para trabalho, porque você tem a vista do parque, tem a janela que tá ali, toma um cafezinho, o cheiro da loja é incrível. Nossa Senhora, eu queria já comer tudo. E olha assim, eu gosto de doce. Mas eu não sou formiguinha. O doce, para mim, é uma coisa pontual. Mas essa parte sensorial, né, ela faz muita diferença. E hoje, falando em produtos, né, a gente está aí com a Páscoa. A gente tem bastante coisa, assim, que normalmente as pessoas acabam deixando para a última hora para comprar e tal. O que a gente tem de novidade para esse ano, para a Páscoa, que você já possa soltar? Posso compartilhar. Na verdade, o cardápio deve sair até o final de semana. Estou nos detalhes finais ali para fechar o cardápio. Acho que a gente vem de uma crise do cacau importante, né? Então, o cacau ganhando um espaço na prateleira com um valor altíssimo, né? Então, existem outras formas de se presentear e comer chocolate na Páscoa, não só mais às vezes com o ovo, mas a gente tem algo que começou o ano passado, mas que vem com uma força grande ainda, que é o ovo tablete, onde não é um ovo, é como se fosse uma barra de chocolate em forma de ovo, com os toppings, com as coberturas ali. Né? Isso veio forte. Então, veio tranquilo, um pouco mais calmo no ano passado, começou em 2025, mas esse ano vem com força bem mais forte, com uma força muito maior, pensando nessa questão do preço do chocolate. Né? Então, a gente tem... Do nosso cardápio, a gente vai ter ovos de colher, a gente vai colocar algo novo esse ano, que é monte o seu próprio ovo. Então, você vai escolher qual vai ser sua casca, se vai ser chocolate branco, amargo ao leite, qual vai ser o seu recheio, a sua cobertura, e tá ali. Você vai montar e personalizar o teu ovo. Que legal, estou ansiosa. Uma novidade. E sobre o nosso espaço, Flavinha, fica o convite para quem quiser ir à Gimes, tomar um café, fazer uma reunião, a gente consegue, o ambiente é tranquilo, então não tem muito ruído, dá para fazer uma reunião tranquila. Tem algumas empresas que fazem reunião de trabalho lá, então uma equipe vai fazer um brainstorm, vai e utiliza o nosso espaço. Então, fica o convite aberto a todos vocês. Muito legal. Bom, foi ótimo. Que papo legal de Muito recurso legal. humano, que papo legal de início do empreendedorismo na vida da Fernanda, né? Acho que... Aprendi muito aqui hoje. Com certeza. E você fique ligado aí sempre, porque essa parte de recursos humanos é essencial para você que empreende ou que quer empreender, né, Flavinha? Sim, é algo que é um aprendizado diário, né? Eu digo assim. E acho que só para finalizar, para a gente poder fechar, tem alguma dica, algo que você possa passar para os empresários que estão batendo essa cabeça, ou para onde poderiam olhar? Tipo, qual que seria a dica principal, assim, que você possa passar para Uma eles? mensagem que possa fazer diferença na vida das pessoas. Exato. Caramba. Preciso pensar. Já que é uma mensagem, né? Sim. Vamos pensar sobre ela. Mas eu acho que se eu pudesse contribuir de alguma forma... Primeiro, eu queria agradecer, né? Agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui, de trocar um pouco, contar um pouco da minha história e dividir com vocês essa trajetória. Mas pensando uma mensagem para os empresários... eu acho que o principal é não desista. O caminho não é fácil, as pedras parecem às vezes enormes,
mas eu acho que quando a gente tem amor, interesse genuíno naquilo que a gente quer construir, no legado que a gente quer deixar, a gente vai aos poucos fazendo acontecer. E às vezes não é no tempo que a gente gostaria, mas no tempo certo tudo vai acontecendo, a gente vai conseguindo construir, deixando esse legado. Então, vão ter dias difíceis e dias mais fáceis, e é isso. É a vida. Maravilhoso. Adorei. Muito bom. E você não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, @indaiabusiness, e toda terça-feira às 18h30, uma entrevista, um programa novo, né, Flavinha? Isso, essa próxima terça-feira especial já do mês da mulher, então já teremos um episódio muito especial aqui com a sua participação. E se você ainda não segue nosso canal, aproveita, já segue, tanto no Instagram quanto no YouTube. E nos vemos na próxima terça. Até lá. Muito obrigado, galera. Obrigada. Tchau, tchau.